Os paranaenses começaram muito bem nessa primeira rodada. No ginásio Ney Braga, o Marechal Rondon, depois de uma boa troca de passes, abre o placar com Valenza, 1-0 em cima do Minas Tênis. De pênalti, Gadê faz 2-0. E pouco tempo depois, Zequinha rouba a bola, dá um lindo chapéu no marcador, toca para Marcel, que de primeira cruza para Gadelha fazer o 3-0 para o time de Rondon. O gol de honra do Minas Tênis saiu com Everton, depois da tabela com Dieguinho. Final, Marechal Rondon 3, Minas Tênis Clube 1. E o Cascavel jogando em casa também se deu bem, mas saiu atrás no placar, hein? Adairton perde a bola na defesa, na confusão de passes, a bola sobra para Mancha bater no cantinho, abrindo o placar para os visitantes. Erechim, 1-0. O Cascavel reagiu, escanteio batido e Edu solta a bomba de pé esquerdo e empata, 1-1. O gol da virada saiu com Wanderson, depois do passe de Magrão, ele chuta de esquerda colocado no cantinho, 2-1. E no finalzinho do jogo, Isamo ajeita de cabeça e Adeirton fecha a conta de pé esquerdo. Final, Cascavel, o time dos canhotos, 3, Atlântico Erechim, só 1. Bom, e o outro paranaense nesta fase, na segunda fase da Liga Nacional, é o Umuarama, que estreou nessa etapa da competição, empatando com o São Caetano Corinthians em Umuarama por 4-4. Lembrando que o Londrina, que era o quarto representante, não passou para a segunda etapa da competição. E a seleção brasileira de futebol de areia estreou nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Bom, e aplicou uma sonora goleada para cima do Paraguai. Nossos vizinhos da fronteira aqui perderam por 14-1 para a seleção brasileira. A gente está vendo os gols aí destas eliminatórias que a seleção brasileira vai enfrentar pela frente. Foi 14-1. Brasil com a sua supremacia mundial aqui no continente, então nem se fala, né, Silvinho? Tem que pese o Uruguai sempre ser um time que acaba criando algum tipo de dificuldade para o Brasil, mas os demais adversários, realmente o Brasil passa por cima, né? Não tem para ninguém na América do Sul, a não ser o Uruguai. Agora, no cenário mundial, algumas seleções surpreendem, às vezes, a seleção brasileira. No caso da Espanha, de Portugal. Mas aqui na América do Sul, jogando na areia, sobretudo no Rio de Janeiro, né, principalmente, não tem. É muito difícil enfrentar a seleção brasileira jogando essa modalidade de esporte, Marcelo. Bom, esses são os gols, então. O Brasil ganhou de 14-1 da seleção do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de Areia, o jogo realizado hoje pela manhã. A gente pode voltar aqui para o estúdio, então. São os gols do futebol de areia, o Brasil goleando a seleção do Paraguai. Voltamos para o campo. Pela quarta rodada do Campeonato Amador da capital, o Urano venceu o Santa Quitéria por 2-0. A gente vai mostrar os gols aqui desse jogo. Pode rodar. O zagueiro Rissan cobrou falta por cima da barreira, sem chances para o goleiro, e fez 1-0 para a equipe do Urano aos 16 minutos do primeiro tempo. Está aí o Rissan comemorando lá com a comissão técnica do Urano. No segundo tempo, o Urano, jogando em casa, ampliou o placar. Aos 5 minutos, falha da defesa do Santa Quitéria. Feijão aproveitou, arrancou pela esquerda, entrou na área, chute cruzado de canhota e ampliou e fechou o placar em 2-0 para a equipe do Urano contra o Santa Quitéria. O Urano vem forte de novo aí, sempre um time que está brigando pelas primeiras colocações, pelas conquistas no futebol amador, hein, Silvinho? O Urano se arrumou faz alguns anos, levantou inclusive a Taça Paraná, mantém a sua base, renova o seu elenco sem perder a qualidade e o espírito de competição como exige o futebol amador. Legal. Vamos então falar de futebol profissional, Giovana? Vamos falar de Série A, né? Classificação aí, os jogos da Série A acabaram de acabar, vamos mostrar tudo isso. A rodada terminou agorinha há pouco e a gente confere aqui nas telas os resultados. Os jogos de ontem: Flamengo 2, Grêmio 0, Cruzeiro 0, Botafogo 1, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Hoje, São Paulo 0, Vasco 2, Fluminense 4, Ceará 0, Internacional e Atlético Goianiense 0-0. O Avaí ganhou do líder Corinthians 3-2. O Coritiba venceu a primeira fora de casa 3-1 contra o América em Minas. O Atlético ganhou do Santos 3-2 na Arena da Baixada. E o Bahia fez 3-1 no Figueirense. A classificação tem como líder o Corinthians com 28 pontos. O Flamengo que ultrapassou o São Paulo com 27. Terceiro, São Paulo. Na quarta, o Palmeiras com 25. Na quinta colocação, Vasco da Gama com 24. Em sexto, Botafogo com 22. Em sétimo, Inter com 19. Oitavo, Fluminense com 18. Mesma pontuação de Cruzeiro na nona colocação e de Ceará na 10ª colocação. 11º lugar, o Coritiba com 17 pontos. Em 12º, Figueirense com 16. 13º, Bahia com 15. 14º, Atlético Mineiro com 14. 15º, Atlético Goianiense com 13. Mesma pontuação de Grêmio em 16º. Na 17ª posição, Santos com 11 pontos. 18º, Avaí com 10. 19º, Atlético Paranaense com 8. Na 20ª colocação, o América com 8 pontos. Veja que o Coritiba ajudou o Atlético Paranaense
Paranaense a largar a lanterna, né, com a vitória do Coritiba lá contra o América, a vitória que o Atlético saiu da última colocação. Na quarta-feira já tem jogo, Corinthians e América Mineiro, Grêmio e Atlético Mineiro, Figueirense e Botafogo, Ceará e Avaí, Vasco e Santos, Cruzeiro e Flamengo, jogão de bola, outro jogão, Coritiba e Palmeiras. Na quinta-feira, o complemento da rodada com São Paulo e Bahia, Fluminense e Internacional, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. São os jogos da próxima rodada da Série A. Bom, Carlinhos, que semana do futebol brasileiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas uma semana que resultou na passagem do Flamengo para a segunda colocação. É hoje o time que está jogando o melhor futebol, na tua opinião, e no futebol nacional ou não? Talvez nas duas últimas rodadas. Acho que é um equilíbrio grande, as equipes vêm se alternando. Acho que o Corinthians está muito estruturado, muito equilibrado, muito forte na sua proposta, no seu modelo de jogo. Mas eu acho que a partir dessas últimas rodadas, parece que um botãozinho foi ligado, né? E o bom futebol ressurgiu com um grande número de gols e belíssimos gols, né? De quarta-feira para cá, hoje novamente. Eu acho que eu estava prestando atenção na tabela de classificação, até o sexto colocado ali. Acho que essas equipes todas, de certa forma, dentro do seu estilo, respeitando o seu estilo, vêm jogando bem. Talvez o Flamengo tenha tido um destaque nas últimas rodadas, sim, mas acho que é importante a gente ter cautela, porque tanto Corinthians quanto Palmeiras, apesar de estarem, o Palmeiras principalmente, está praticando um futebol mais pragmático, vem conseguindo resultados, né? E Campeonato Brasileiro, do meu tempo de São Paulo, a gente sabe da importância de ser regular. É importante você vencer quase que sempre na sua casa, não perder fora e conquistar vitórias, como Coritiba conquistou hoje, como Vasco conquistou, jogando fora de casa. Carlinhos, a gente vai colocar daqui a pouco aí as imagens do Flamengo e Santos. De quarta-feira, eu queria que você explicasse pra gente por que o Neymar não jogou na Copa América e ele fez aquele gol que ele fez na quarta-feira. Porque tem uma diferença muito grande de quando você joga no seu clube, onde já você tem muito tempo de convívio, de treinamento, de adaptação, para quando você joga numa seleção. Todos sabem que os jogadores vêm de diferentes pontos, o tempo para se trabalhar é muito curto, o nível dos adversários também é mais alto, e eu acho que é um processo natural, claro, de maturação, de amadurecimento. O Neymar vem, a comissão técnica da seleção brasileira está muito satisfeita com o rendimento do Neymar, né? E é uma questão de tempo para que ele renda no clube, na seleção que ele rende no clube, assim como o Paulo Henrique Ganso e outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Ronaldinho Gaúcho jogou muita bola nesse jogo contra o Santos e jogou muita bola ontem também contra o Grêmio. Na comissão técnica, fala-se na possibilidade dele ser convocado uma hora ou outra para a seleção brasileira ou não? Eu não sou autorizado a falar sobre convocação de atletas, não participo da convocação, mas evidentemente que todo jogador que está em ótima fase, que está rendendo, ele está sendo observado. Ele não tem essa questão de idade, ele está com 31 anos. Verdade. Isso pesa ou não pesa na hora da escolha? Não pesa, acho que ele tem idade para isso, ele tem qualidade para isso, capacidade física também, e me parece estar retomando o gosto pelo futebol, motivação por jogar futebol. E para nós, particularmente, é importante que você tenha um universo cada vez maior de jogadores em boa fase. Ô Silvinho, que semana, hein? Tivemos 7 gols aqui no Alto da Glória, 9 gols lá no jogo do Santos com o Flamengo da Vila Belmiro e outros tantos jogos muito movimentados. Hoje também, nessa rodada, também muitos gols. A Arena da Baixada é um exemplo disso, foram 5 gols. Florianópolis, mais 5 gols. Na Bahia. O que está acontecendo com o futebol brasileiro, hein, Silvinho? O futebol brasileiro, a impressão que dá é que está retomando a sua vocação. É histórico no futebol brasileiro esse apetite ofensivo, né? Nós tínhamos grandes times do futebol brasileiro aqui mesmo no Paraná, times que jogavam ofensivamente, sem medo de serem atacados pelo adversário. A impressão que dá é que o futebol redescobre o seu encantamento. Acho que isso também tem a ver com essa renovação que o Santos apresentou desde a geração Elano, Robinho, Diego, as novidades que o próprio Corinthians trouxe, né? O Flamengo sempre revelando jogadores, sabe? E o cenário do futebol internacional, quer queiram, quer não queiram, tem uma referência que é o time do Barcelona, que devolve a alegria ao jogar futebol. Eu acho que, sabe, para mim, que estou há muito tempo vendo futebol e sou admirador e apaixonado pelo futebol, não surpreende que o futebol brasileiro esteja sendo jogado dessa maneira. Claro que os tempos são outros, a condição física é outra, a tecnologia é outra. O Carlinhos começou há muito tempo como menino, aprendendo a fazer o trabalho de fisicultura, de educação física voltado ao futebol.
preparador físico, e evoluiu no cenário. Mas a essência do futebol é esse encantamento. Não falamos ali da frieza do jogador do Foz em colocar na caneta do adversário e arremessar no finalzinho do jogo. O gol do Ronaldinho Gaúcho na falta é um exemplo disso, né? Maravilhoso. O gol que o Neymar fez, o quarto gol que o Neymar fez no Flamengo, a gente não percebe, só tem que olhar muito para ver como é que ele não descolou a bola do pé, né? Verdade. Então, essa forma de jogar, com muitos gols, o São Paulo deu 4 ataques contra o Curitiba, fez 4 gols. E aí o Curitiba cresceu com um jogador a menos e foi buscar espaços e condição para jogar. Quer dizer, os times se comportam, se postam diferentes. Os treinadores estão fazendo cada vez mais uma leitura no andamento do jogo. Me parece que há essa evolução, Carlos. Alguns treinadores eram muito bons de treino e depois na hora do jogo tinham dificuldade. Hoje a impressão que dá é que a média está lendo bem o jogo e os jogadores estão assimilando bem. Daí o resultado é esse. Não me surpreende que o futebol brasileiro esteja invocando de novo a sua vocação ofensiva e a sua forma alegre de jogar. E já que a gente está falando de partidaças, vamos ver o jogão então que aconteceu hoje na Arena da Baixada, né? Mais Atlético 5 3, gols, né, Santos Giovana? 2, 5 gols. Mais 5 gols. Vamos rodar então enquanto a gente vai comentando aqui com o Silvio e também com o Carlinhos Neves, nosso convidado de hoje. Pode rodar.